É muito bom. Amém? Aleluias, a graça e a paz do Senhor. Deus esteja abençoando a todos nessa noite, porque bom é estar na casa de Deus. Amém? O salmista ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O salmista ele está dizendo, não importa a circunstância, não importa o que aconteceu durante o dia. No coração do salmista ele está dizendo, importa que eu vou estar na casa de Deus, e é na casa de Deus que eu me achego com alegria, na casa de Deus que eu vou buscar o Senhor com alegria no coração. Mas pastor, e se eu não estiver alegre nessa noite? Você vai sair daqui alegre em nome de Jesus. Você pode ter entrado aqui na condição que for, mas a tua saída vai ser diferente, eu tenho certeza disso, porque na presença do Senhor, até a tristeza ela salta de alegria. Eu quero te convidar nesta noite, amados, a você estar abrindo a palavra de Deus, lendo juntamente comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, amém? Tem uma palavra aqui para os nossos corações. Gênesis capítulo de número 3. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que ordenei para que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o teu descendente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão e disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldito é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela
o sustento durante os dias da tua vida, e ela também produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Vamos estar orando nesse instante. Pai eterno, como é bom estar na tua presença. Ó Deus, na tua presença, ó Deus, todas as coisas, assim cremos, elas são resolvidas. A tua presença tem o poder, ó Pai, de modificar situações. E a nossa oração, ó Deus, nesta noite, em concordância com a igreja, ó Pai, é que a tua presença inunde os nossos corações. Daqueles que estão na casa, ó Deus, mas também daqueles que não estão. Daqueles, ó Deus, que de repente estão trabalhando, talvez num leito de hospital, ó Pai, não importa onde estejam, o Senhor é onipresente, que a tua presença vá de encontro aos corações, e que a tua presença, ó Deus, nesta noite, Pai, ministre fortemente sobre todas as vidas, ó Deus, em nome de Jesus, que a palavra que foi lida, Pai, ela venha a ser gravada no nosso coração. E assim, ó Deus, depois de todas as coisas, toda a honra, toda a glória e todo louvor continua sendo dado a Ti. Amém e amém. Aleluia. Amados, essa palavra foi gerada no meu coração alguns dias atrás. Eu estava em casa trabalhando e ao mesmo tempo observando os sinais, porque o Senhor Deus, Ele fala através dos sinais, e fala forte. E eu tinha acabado de ligar o computador, tinha acabado de conectar a empresa, e eu dei uma suspirada para Deus. Falei: Senhor, fala comigo, porque eu preciso ouvir tua voz. Falei: Senhor, fala comigo, Pai. E ao tempo que eu buscava a Deus, o meu vizinho tem um aparelho de som muito potente, e ele ligou o aparelho de som dele, aquele som foi lá para dentro da minha casa. Lá em casa tem alguns animais também, tem cachorros, tem calopsitas. Os calopsitas começaram a cantar, os cachorros começaram a latir. E o barulho se intensificou. E por um momento eu parei de falar com Deus. E aí eu entendi qual palavra que o Senhor queria falar comigo, porque Deus, o Espírito Santo me envolveu de tal maneira, que Deus falou comigo assim: Evaldo, no meio de tantos barulhos do mundo, no meio de tantas vozes do mundo, eu preciso de homens, de mulheres, eu preciso de servos,
que consegue distinguir a minha voz. E do jeito que Deus falava comigo, os meus cachorros começavam a latir mais. As calopsitas começavam a gritar mais e o vizinho lá com o som dele. E eu comecei a afinar o meu ouvido para mim ouvir somente a voz de Deus. E Deus falou comigo muito forte. Eu quero trazer essa palavra aqui nesta noite, porque nós estamos passando por momentos difíceis. Não é nós aqui, somente eu e minha casa, não. É o povo, é o mundo, está passando por momentos de dificuldades. No momento onde vozes têm sido ministradas. Mas que fará a diferença aquele que conseguir afinar o teu ouvido para ouvir a voz do Senhor. Nós poderíamos ler somente um versículo onde Deus chama Adão. Deus desce na viração do dia e pergunta: onde tu estás? Aonde você estás? Porque Deus não vê Adão. Mas nós lemos esse capítulo 3 de Gênesis, que é algo extraordinário. E nós vamos discorrer aqui alguns pontos desse capítulo para nossas vidas. Uma das coisas que eu vejo nesse texto que nós lemos é que existe alguns homens, algumas mulheres que têm uma sensibilidade muito grande com Deus, e isso gera uma intimidade diferenciada com o Senhor. Se nós lemos o livro de Atos, tem ali uma palavra que foi posta sobre Davi, que eu acho extraordinária. Quando Deus, ele diz assim: eu encontrei em Davi um homem segundo o meu coração. Quando nós vamos ler sobre Abraão, aprender sobre Abraão, nós aprendemos que Abraão é o amigo de Deus. Sobre João Batista, o próprio Jesus falou que daqueles que são nascidos de mulher, ninguém foi tão grande quanto João, o Batista. Mas quando eu começo a olhar para a vida de Adão, eu começo a ver que ninguém teve a intimidade com Deus que Adão teve, de ser o primeiro, de ser o formado por Deus, de ser tocado, de receber o sopro do Espírito. E não somente isso, de receber sobre ele uma ordenança, uma autoridade, que hoje tem muitas pessoas que têm confundido essa autoridade, porque Deus, ele diz: você vai dominar, mas só que Deus está dizendo, esse dominar quer dizer guardar. Não é dominar no sentido de destruição. E hoje, às vezes tem pessoas que querem usar o domínio no sentido de destruir. Não, o domínio é no sentido de preservar, de cuidar, de multiplicar. E agora Deus, acredito eu, que ele tem esse hábito de, na viração do dia, ele se relacionar com a melhor criatura que ele fez. Porque tudo que Deus fez é bom, mas quando ele faz o homem, ele viu que era muito bom. Afinal de contas, ele faz a imagem e semelhança dele. E agora Deus, ele está se relacionando com o homem. E aí, por um momento, num dia, Deus, ele vê que o homem não está aonde era para estar. Eu não sei quantos aqui são pais. Eu costumo dizer que eu sou pai de um montão,
porque pai de 3 é pai de montão. E eu chegava do trabalho, hoje os meus filhos já estão mais crescidos, né? Mas mesmo assim ocorre. O mais novo vai fazer 14 anos, o mais velho vai fazer 23. Mas quando eles eram pequenos, eu chegava do trabalho, eles corriam para ir ao meu encontro. Ei, o pai chegou. Né? Quem experimentou, experimenta isso, sabe o que eu estou falando? Já chega dando brits, a gente já toma uma brits. Assim que chega em casa, já chega dando brits, já. Opa, o pai chegou. Ou seja, o que o pai trouxe? Aquele relacionamento gostoso. E eu acredito que o relacionamento de Deus com Adão era dessa forma. Eu acredito que o relacionamento de Adão com Deus era dessa forma. Quando Deus chegava o momento de Deus passear pelo jardim, Adão deixava de cuidar do jardim para quê? Para correr para o pai. Papai chegou. Olha que coisa extraordinária. Está dando para entender, amados? O pai chegou. Aleluias. E aí chega um dia que o pai chega. O jardim está lindo. Os animais estão bem cuidados. Mas tem algo que está fora da ordem. Aquele que corria para os braços do pai agora está escondido. Por quê? Porque ouviu vozes e não era a voz de Deus. E aí é que surge o nosso desafio nesses dias. No meio de tantas vozes, distinguir a voz de Deus e se concentrar somente nela. É colocar o coração mesmo na presença de Deus. Como Moisés no deserto colocou. E chega um ponto que o povo que caminhava com Moisés, eles aborrecem a Deus. E Deus diz, olha só, eu não vou mais adiante de vós. Eu vou enviar um anjo para... E Moisés, ele fala, Senhor, eu não vou abrir mão da tua presença. Eu acredito que qualquer um de nós aqui, se Deus falar, eu vou mandar um anjo para ir junto com você. Opa! Aleluias! Oh Deus, obrigado. Moisés não. Moisés falou, não, Senhor. Se a tua presença não for conosco, não deixa a gente dar um passo daqui. É vozes que às vezes estão falando. Muitas das vezes vozes de murmurações. E aí nós permitimos que essas vozes penetrem em nós. Mas eu acredito que no final dessa palavra, nós sairemos daqui, a começar por minha vida, somente ouvindo a voz de Deus. Papai chegou. Papai chegou. E se você olhar para o papai está de braços abertos. Amados, é muitos dias difíceis. É muitos dias de dificuldades. E se nós não assentarmos no nosso coração, qual é o papel de Deus na nossa vida e qual é o nosso papel no reino do Senhor? O adversário, ele vai soprar, como soprou no ouvido de Eva. E muitos abandonarão a Deus. Eu quero trazer essa palavra aqui nesta noite. E eu quero começar com um ponto
no qual diz assim que, primeiro ponto, Eva ouve a voz do enganador, e Adão ouve a voz de Eva. Eu quero repetir isso. Eva ouve a voz do enganador, e Adão ouve a voz de Eva. E aí nós começamos a perguntar, mas por que, Senhor? Se o próprio Deus falava face a face com ele, se o próprio Deus tinha esse relacionamento com ele, por quê? Na verdade, nós não perguntamos para Deus, não perguntamos para Eva, muito menos para Adão. Na verdade, nós estamos perguntando para nós mesmos. Por que nós, que Deus fez tantas coisas na nossa vida, e Deus ainda está fazendo, e tem muitas coisas para fazer, porque às vezes, no meio de uma situação adversa, nós, às vezes, não temos ouvido a voz de Deus. E aí a gente começa a ver, por que Eva deu ouvido à serpente? É porque Eva, embora tivesse na presença de Deus, o coração dela já não estava mais gerando confiança plena em Deus. Amados, é muito perigoso quando nós não confiamos em Deus de todo o nosso coração. Se perguntar, você confia em Deus? Eu confio em Deus, pastor. Mas a pergunta não é se você confia em Deus. A pergunta é se você confia em Deus de todo o teu coração. Porque se tiver uma brechinha, é nessa brechinha que o adversário vai tentar entrar. No momento que Eva já para ouvir uma voz que não é a voz de Deus, ela já está dando uma brechinha. Ou seja, Eva dá ouvidos à serpente, pois por um momento ela achou que a voz da serpente era mais confiável do que a voz de Deus. Porque Deus falou, não comas deste fruto, porque vai morrer. E a serpente falou, pode comer que você não vai morrer. Ela confiava em Deus, mas faltou confiar de todo o coração. O diabo, ele é sagaz, ele é astuto. Ele nunca vai chegar arrombando a porta, mas ele vai chegar como um amigo. Ele vai entrando aos poucos, vai penetrando aos poucos. Aonde? Mas aqui não tem no meu coração está quase todo tomado pelo Espírito. Aqui não tem lugar para o adversário habitar. Mas se tiver 1 milímetro de espaço, o encardido cabe naquele 1 milímetro. Então o primeiro ponto que eu vejo é que Eva ouve a voz do enganador, e Adão dá ouvido à voz da Eva. Por que Eva ouve a serpente? Porque a serpente fala para ela o que ela queria ouvir. Ela já tinha visto o fruto, já tinha visto que era bonito, era deleitável aos olhos, era agradável, já tinha um desejo. Ela olha para Deus, Deus está dizendo, não coma, não faça. Ela olha para a serpente fala, pode fazer, porque você não vai morrer. Eu ouvi essa palavra que eu vou falar aqui agora, eu ouvi de um pastor, há 25 anos atrás. E esse pastor, ele falou assim, num culto, ele falou assim, quando a pessoa assenta no coração, de que vai pecar, nem Deus tira. Quando a pessoa coloca no coração dela que ela vai fazer errado, o Espírito Santo fala com a pessoa, ei, isso é errado.
não faça. Mas ela não dá ouvido à voz do Espírito. Por quê? Porque já sentou no coração que vai fazer o que é errado. E aí eu vou falar para vocês, cuidado com as vozes que têm concordado com o seu erro. Às vezes, eu vejo isso muito. Pessoas erradas, ela tem facilidade para conectar a outras pessoas que possuem o mesmo erro. Eu tenho visto isso muito. Aquele que está servindo, aquele que não está servindo na casa de Deus, aquele que às vezes se rebela dentro da casa de Deus, ele nunca se conecta com quem está em serviço. Ele sempre se conecta com quem está ocioso. E isso é um perigo muito grande, amados. Quando eu me conecto com alguém e alguém, ele fala palavras que vai me agradar, eu mesmo estando no erro. Cuidado com as vozes doces, mas que trazem contendas e rebeliões. Aquele papinho que chega e fala assim, amiga, amigo, eu nem te conto. Opa, então não conta mesmo. Não é de Deus, não conta. Nós estamos num tempo que nós temos que nos encher, nos alimentarmos somente daquilo que nos traz, aleluias, que revela para nós o reino de Deus. Nós temos que nos enchermos daquilo que traz esperança. Ah, pastor, isso, ó, espera lá. Se não tem Deus, eu não quero estar. E cuidado, porque quem fala mal de outra pessoa para você, você vai ser o próximo assunto quando ela estiver com outro. Então, amados, não concorde com as vozes que estão dizendo que você mesmo em erro, você está correta, mas concorda com a voz de Deus que tem olhado para nós e tem falado, filho meu, filha minha, se arrependa porque é chegado o reino dos céus. Vamos correr aqui, outro ponto interessante, o que eu escuto é o que alimenta a minha alma. Pastor, você vai falar contra a música secular? Você já está em dúvida, então não é de Deus. Você vai falar sobre outras coisas que eu vejo? Você já colocou dúvida, então não é de Deus. Não perca o teu tempo com aquilo que não acrescenta para a tua vida espiritual. Porque quando o Senhor Jesus chegar, o Senhor Jesus não vai perguntar se você zerou Netflix, se você zerou série, se você fez isso, se fez aquilo, não. A única coisa, se Ele perguntar para você, é se você acreditou no amor dEle e o que você fez com o amor dEle. É muito importante aquilo que eu escuto. É muito importante qual é a voz que eu tenho dado crédito. Porque aquilo que entra nos meus ouvidos é o que alimenta o meu coração. É o que alimenta a minha alma. O que eu dou ouvidos é o que penetra no meu ser como aprendizagem. Agora você quer ver o complicado disso tudo? Se eu aprendo errado, o que eu faço? Eu ensino errado. E aí no grande dia do Senhor, o Senhor vai perguntar a Evaldo, mas é aquele rapaz ali que não está no caminho, porque por uma atitude, uma palavra tua, ele foi desencaminhado. E o que eu vou falar para Deus?
Por isso que nós, servos do Senhor, nós temos que ser diferenciados, sim. Por isso que nós, servos do Senhor, temos que ser aqueles que buscam a face de Deus em espírito e verdade, que não brinca com as coisas de Deus, mas tem ela gravada no coração. Por quê? Porque nós somos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Então eu tenho que aprender de Deus para passar para as outras. Olha como é que aquilo que eu escuto é importante. Às vezes eu falo para meus filhos lá em casa: vocês estão gastando muito tempo nisso daí, ó. Não que o que vocês estão fazendo está errado, mas às vezes o tempo que você está gastando, você vai se enchendo de uma cultura, e uma cultura inútil. Não é a cultura do reino. Amados, é muito importante. O que eu aprendo é o que eu ensino. A voz que eu ouço é a voz que me governa. Olha como isso é importante. Adão e Eva eram governados por Deus. Por um momento de descuido, passaram a ser governados pelo mal. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Um terceiro ponto que eu quero falar aqui é que quando nós caminhamos no errado, a voz de Deus, uma vez identificada, nos amedronta e nos faz sentir envergonhados. Se a pessoa ela quer caminhar no erro, a voz de Deus sempre vai causar vergonha e medo nela. Não vai agradar. Virada da tarde, Deus chama Adão. Adão está onde? Adão está escondido. Olha como é que esse texto é forte, amados. Virada da tarde, versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, eles esconderam da presença do Senhor Deus. Homem e mulher entraram por entre as árvores. É igual aquela brincadeirinha de criança, né? Pique-esconde. O pecado faz assim. Deus vinha ao nosso encontro. Deus manifestar a presença dele. Deus não manifesta a presença no jardim por causa das árvores. Deus não manifesta a presença do jardim por causa da beleza da natureza. Deus não manifesta a presença dele no jardim por conta dos animais. A manifestação da presença de Deus no jardim, todos os dias da virada dos dias, era por Adão e por Eva. Era eles que atraíam a presença de Deus. Somos nós que atraímos a presença de Deus. Mas só que se nós estivermos em pecado, quando ouvirmos a voz de Deus, aquilo vai trazer vergonha e medo ao nosso coração. É sério. Um outro item aqui importante é que toda vez que Deus ele revela ao homem o erro dele, porque Adão está escondido, e Deus fala: por que tu escondeu? Você desobedeceu, né? Sim, desobedeci. Agora eu estou escondido. E aqui eu vejo um item importante, porque toda vez que o homem ele peca contra Deus, mas ele não se quebranta na presença de Deus para se achegar perante o Senhor, e se quebrar mesmo, de chorar, de buscar o arrependimento, fazer como Zaqueu fez, que antes de Jesus pregar na casa, assim que Jesus entrou na casa, Zaqueu interrompe a palavra e diz assim: Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Não tem pregação na casa,
você vê que a presença de Jesus já gera um apelo no coração de Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu já está quebrantado desde quando Jesus entra em Jericó. Então, amados, entenda bem o seguinte: toda vez que o meu erro é revelado, mas eu não me quebranto, o que eu faço? Eu vou criar providências na minha vida para tentar cobrir o meu pecado, para que as pessoas não vejam o meu pecado. E a frase que eu vou dizer aqui, eu ouvi aqui na Filadélfia, há uns 7 anos atrás, quando eu estava chegando aqui na igreja. Um pastor de São Paulo foi ministrar aqui, e ele disse o seguinte: o pecado escondido, revelado pelo Espírito Santo, confessado pelo pecador, mas não largado, é aquilo que vai te trazer vergonha no futuro. Qualquer providência que o ser humano ele acha para encontrar, para esconder os erros dele e não derramar-se perante o Senhor, para que o Senhor pegue ele em cacos e reconstrua novamente, vai ser uma providência temporária. Adão está nu porque desobedeceu, Eva está nua porque desobedeceu. Eles têm vergonha porque desobedeceram. E o que Adão, o que Eva faz? Ele pega folhas de figo para cozer, ou seja, para costurar uma roupa para eles, para fazer uma cinta, para tampar a nudez. O que acontece quando você tira uma folha de um galho de uma árvore? Ele murcha, seca. Providência temporária. Qualquer coisa que o homem pensar em trazer para a vida dele para encobrir os erros é temporário, vai ser revelado. Pastor, a palavra está dura. Não, a palavra de salvação. Quando eu estava em casa, Deus falou é essa. Eu não vim buscar carro aqui. Eu não vim buscar. Eu vim buscar Deus. Ele fez folhas para si. Ele cobriu a nudez. Por um momento eles ficaram satisfeitos. Por quê? Porque o pecado tinha sido encoberto. Guarda isso no teu coração. O homem, a mulher, ela não possui saída própria para anular o pecado. Você pode ser o cara. Você pode ser o rei dos disfarces. Mas quando o Senhor chega, tudo é revelado. Porque Deus, Ele não olha a aparência, amados. Deus, Ele olha o coração. Quem está dizendo que errou e está pelado porque errou, porque quer cobrir, é Adão e Eva, não é Deus. Deus já tinha sondado o coração e falou: vocês pecaram. Por quê? Porque a aliança de Deus, Ele é com o nosso ser, conosco, Ele é na nossa alma, Ele é no nosso espiritual. Ei, Deus, Ele não é como Samuel, que vai ungir um rei, e quando olha os filhos de Jessé, bonito, grande, formosos, Ele diz: esses caras têm porte de rei. Não é. E Deus vai e fala: Samuel, tu vê muita aparência, cara. Eu sondo o coração. Eu não quero um rei de aparência, eu quero um rei de coração. Deus não quer filhos de aparência. Deus, Ele quer filhos que tenham um coração no Pai. Filhos que estão aguardando a volta, a chegada do Pai. Filhos que quando ouvir falar assim, o Pai está chegando, eles vão correr para o Pai. Ele não vai ter vergonha, ele não vai ter medo. Por quê? Porque eles não vão estar com providências humanas sobre eles. Eles vão estar com providência dos céus.
E aí nós vamos ver aqui, que enquanto o homem tem a providência terrestre, uma providência de homem, ou seja, é temporário para cobrir o pecado, Deus, Ele tem uma providência eterna, aleluias, para cobrir a nudez que a minha desobediência causou, para cobrir a nudez que a tua desobediência causou. Só Ele tem essa providência. Olha que coisa extraordinária, versículo 21, vem comigo, por favor. Versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e o vestiu. Vestimenta de peles aponta para o sacrifício de Cristo, aponta para de que Deus já tem uma providência guardada. Olha que coisa extraordinária. É como se matasse o animal, retirasse a pele e providenciasse uma vestimenta duradoura. Quem tem uma jaqueta de couro genuína sabe o que eu estou falando. O tempo passa e você fala assim: nossa, essa jaqueta aqui era do meu bisavô, passou para o meu avô, passou para o meu pai, agora passou para mim. Esse negócio não acaba. É por aí, porque a providência que Deus tem para aniquilar o pecado que habita em nós, ela não vem sobre a nossa vida de manhã e de tarde murcha e seca e cai. Não, ela vem sobre a nossa vida, a gente veste ela, a gente aceita ela, e ela começa a agir na nossa vida para sempre. Por quê? Porque a providência que Deus tem para nós, aleluias, ela tem nome, ela se chama Jesus Cristo, ela tem sentimento, ela se chama amor incomparável. Não é amor que pode se medir. Eu te amo até o momento que você é útil para mim, eu te amo até o momento que você pode me dar algo. Não, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, é um amor incondicional, é um amor sem limite, é um amor que não tem como nós imaginarmos. E Deus é tremendo. Ele é capaz de qualquer coisa. Quando eu leio na Bíblia, eu chego à conclusão que Deus é capaz de qualquer coisa. Porque um Deus que entregou o teu único filho, gente, ele tem que ser capaz de qualquer coisa. Ele é extraordinário. Em Romanos 6:23 diz que o pecado ele tem um salário, o salário do pecado é a morte. Mas quando Deus chega na situação, quando Deus chega na vida do pecador, quando Deus se manifesta, e o pecador ele para de ouvir a voz do mundo, ele para de ouvir a voz dos desejos, ele para de ouvir a voz que está tentando arrebatar ele para o inferno, ele passa a ouvir somente a voz de Deus, aleluia. Ali se manifesta a segunda parte de Romanos 6:23, porque enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é vida eterna. Aplauda o Senhor, porque é para aplaudir mesmo. Porque quando o diabo nos viu em pecado, ele achou que colocaria um ponto final na nossa vida. Aí vem Deus e dá uma vírgula e diz: ei, eu tenho vestimentas eternas, ei, eu tenho um amor incondicional, ei, basta somente ouvir a minha voz. E Ele hoje chama pelo teu nome. Pastor, quando é que Deus descobriu meu nome? Antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, Ele já chamava você pelo nome. Isaías 49:15, se não me engano, vai dizer: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Sim, uma mãe pode esquecer do filho que se amamenta, mas Deus, contudo, Ele não se esquecerá de nós. Ele tem o teu nome gravado na palma das mãos dEle. Amém? Quero concluir essa palavra aqui.
Qual voz você ouvirá hoje? Pastor, não ouvi, então vou falar mais alto. Qual voz você ouvirá hoje? Aleluia. O mundo pode estar ouvindo tantas vozes, mas nós não somos do mundo, nós somos do reino do Senhor. Quem é do reino ouve a voz do Senhor. Ouça a voz do Espírito que Ele fala no teu coração hoje. Finalizando essa palavra, tem um louvor aqui? Amém? Os irmãos do louvor estão aí preparados? Amém? Finalizando essa palavra, amados, Deus, quando Deus os chama, haverá um dia que todos ouvirão. Olha o que diz no livro de Daniel, no capítulo de número 12, versículo de número 2. Diz assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Quem são os sábios? Os que ouvem a voz de Deus. Sábio não é aquele que anda na própria sabedoria. Sábio não é aquele que anda na própria sabedoria. Provérbios capítulo 3. Não te apoies no teu próprio entendimento. Sábio é aquele que para a vida dele. Deus parou a vida de muitos. Por que Deus parou a nossa vida nessa pandemia? Para a gente poder dar ouvido à voz dele. Andávamos muito acelerados. Por que Deus ele tem falado constantemente conosco? Porque Ele planejou passar uma eternidade conosco. De repente o pecador não planejou passar a eternidade com Deus, mas Deus planejou passar a eternidade com Ele. É por isso que Ele diz: quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Se volte para Deus. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 diz: vinde, voltemos para o Senhor. Aleluia. Eu quero fazer esse apelo nesta noite para você que está na casa, para você que está pela internet. Aleluia, aleluia. Se volte para Deus, se volte para o Senhor. Ele é benigno, Ele é maravilhoso, Ele é perdoador. O Senhor, Ele ainda tem grandes coisas para fazer na tua vida. Olha só a tristeza. Quando Deus ele termina de fazer as vestimentas para Adão e Eva e os veste. Se você for ler a sequência da palavra em Gênesis 3, você vai ver que chega um momento que Deus ele tem que olhar para Adão e para Eva e falar: vocês não podem mais ficar aqui. Gente, eu não consigo ler esse texto sem me compadecer e sem eu enxergar a tristeza no coração de Deus por um momento. Dele ter que falar para a tua criação: vocês não podem mais ficar aqui. Agora imagine a tristeza de Adão e Eva saindo do local onde eles foram criados, um local que eles habitavam, um local que estava enraizado dentro do interior, dentro do coração deles, e saindo para um lugar totalmente desconhecido. E quando olharam para trás, espadas. Amados, você pode se pôr de pé, por favor? Aleluias. Daqui para frente agora é com você. Eu vou falar uma frase que eu gosto: até aqui Deus me deu.
Até aqui Deus me deu. Daqui para frente, a pergunta é: o que você fará com essa palavra? A pergunta é: você vai continuar ouvindo as vozes do mundo? Ou você vai ouvir somente a voz de Deus? O livro de Deuteronômio diz: eis que proponho hoje a bênção, a maldição, a vida e a morte. E Deus é tão extraordinário que no livro de Deuteronômio ele diz assim: escolha a vida. É como eu perguntasse para Deus: por que, Senhor? Ele diz assim: para que você viva eternamente. Eu sei que o Senhor te encontrou hoje. Você que estava escondido, eu sei que o Senhor te encontrou hoje. Ele te achou. Você está diante de Deus. Agora o Senhor, Ele está ministrando no teu coração. O que você vai fazer com essa voz? O que você vai fazer com essa palavra? Ao som desta canção, se derrame na presença de Deus. Ao som desta canção, abre o teu coração e começa a falar com o Senhor. Ao som desta canção, se você sentir vontade de chorar, chore. Se você que sentir vontade de pedir perdão a alguém, peça. Se você sentir vontade de ajoelhar, de deitar-se na presença de Deus, faça-o. Mas por favor, não fique como antes. Amém? Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado em meio em ti, Senhor. Meu Salvador, serei para sempre teu. Meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu pra tua luz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador,
Pai chegou. O Pai chegou. Oh Deus, eis aqui os teus filhos, Pai. Oh Deus, como é bom saber, ó Deus, que nós não estamos órfãos. No meio de tantas dificuldades, nós temos um Deus criador dos céus e da terra, que Ele se preocupa conosco. O Pai chegou e por isso nós estamos alegres. Oh Pai, que o nosso coração nesta noite, ó Deus, ele venha ser, ó Deus, preenchido na totalidade pelo Teu Espírito, a fim de que venha se cumprir a Tua palavra que diz que venhamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Oh Pai eterno, que o Teu Espírito Santo seja aquele que venha afinar os nossos ouvidos, somente para ouvir a palavra do reino, somente para ouvir a palavra do Senhor. Oh Pai, que nesta noite, ó Deus, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, ó Deus, tudo aquilo que fazemos e falamos, ó Deus, eles possam ser trocados, ó Pai, em nome de Jesus, porque porventura, ó Deus, se pecávamos até este momento, ó Pai, nós não queremos pecar mais, por isso nós entregamos a nossa vida a Ti, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus venha ter a primazia, para que o Senhor Jesus venha ter o poderio sobre nós. Pai eterno, ó Deus, que nesta noite, Pai, que nesta noite venha se cumprir sobre nós, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor prometeu, que nesta noite, ó Deus, pela Tua misericórdia, não é porque nós merecemos, nós não somos merecedores de nada, Pai, a Tua graça nos basta, mas por favor, Deus, por favor, Deus, nós queremos interceder como igreja pelos irmãos que estão enfermos, Pai, pela vida do Marcelo, pela vida do pastor Grace, pela vida do pastora Flávia, pela vida da pastora Jéssica, deles, de toda a família, Pai, pela vida do nosso apóstolo, pela vida dos pastores que estão, pela vida das pessoas que estão aqui na casa, pela vida de você que está pela internet fazendo essa oração conosco. Nós estamos intercedendo nessa noite, clamando a misericórdia de Deus, pedindo que haja uma liberação de cura sobre a vida do meu amigo Valdinei, sobre a vida, ó Deus, ó Pai, do meu pai que está lá em casa, ó Deus, nós clamamos uma liberação de cura, Pai, a fim de que não o nome da igreja seja exaltado, não que o nome do pastor seja exaltado, mas sim para que o Teu nome cada dia mais receba honra, glórias e louvores, porque é o Senhor que faz. Oh Deus, que nessa noite o Senhor vai de encontro, ó Pai, aos hospitais, tomando a vida ali dos médicos, dos enfermeiros, tomando a vida das pessoas que trabalham na higienização, tomando a vida ali, ó Pai, das pessoas que fazem parte, ó Deus, desse serviço. A nossa oração é que o Senhor venha guardá-los para o louvor do Teu santo nome. Vai de encontro aos hospitais, Deus, porque eu acredito que ali tem muitas vidas para o Senhor. Por favor, Pai, por favor, toque, ó Deus, ó Pai, nas vidas. Nós não precisamos conhecer o nome nem elas para que o Senhor opere um milagre. Oh Deus, toque nessas vidas, por favor. Às vezes o coração de alguém que está sem esperança, Pai, não somente pela enfermidade, mas por outras circunstâncias da vida, Pai. Pessoas que estão, ó Deus, totalmente destruídas e não estão vendo recursos, ó Pai. Pessoas que às vezes estão até pensando em tirar a própria vida.
E não basta nisso tudo, a nossa oração é que o Espírito Santo vai de encontro a essas vidas, que o Espírito Santo, ó Deus, ó Pai, venha impactá-las, que o Espírito Santo venha penetrar no interior destas vidas, ó Pai, quebrando as correntes, destruindo os grilhões, repreendendo, ó Deus, toda a fúria do adversário. Em nome de Jesus, nós queremos liberar nesta noite uma palavra de vida, uma palavra de vida em abundância, uma palavra de vida em Cristo, uma palavra de transformação, em nome de Jesus. Oh Deus, por favor, Pai, por favor, oh Deus, que este culto venha ficar gravado nos nossos corações, como diz o salmista: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que nós venhamos, ó Deus, a sair das portas para fora, ó Deus, na certeza de que o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Deus, pela Tua voz. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, simplesmente, ó Pai, por o Senhor ter, ó Deus, ó Pai, nos amado ainda quando nós éramos pecadores. Obrigado por ter nos encontrado. Estávamos profundamente perdidos. Obrigado por ter nos resgatado. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.